Olá, eu sou Marcos Gomes. E eu sou Joelson Moabes. Estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia. Muito bem, meus irmãos, é sempre um prazer e uma alegria chegarmos até você em mais uma quarta-feira com a programação do Quem Sou Eu na Bíblia. E como sempre falamos, não será diferente hoje. O nosso personagem é especial e esta programação sempre tem a direção de trazer até você curiosidades, informações bíblicas, bíblica, da história, da tradição do povo de Israel, da época dos dias de Jesus, as mais diversas curiosidades e buscar aplicar nas nossas vidas para que possamos caminhar cada dia mais naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aproveitando, quero te convidar para que venha se inscrever no nosso canal. Deixe também o seu like e clique no sininho para receber notificações de mais das nossas programações. Você também pode deixar nos comentários aquilo que você aprendeu, bem como também aquele seu personagem preferido. E quem sabe a gente faz um programa especial sobre ele, Pastor Moabes. Sim, sempre que estamos pesquisando, aprendemos coisas novas. Às vezes curiosidades que nem nós mesmos sabíamos, né, Pastor Moabes? É verdade. Através desta programação a gente está descobrindo muita coisa bacana, muita coisa legal que a gente pode estar aplicando nas ministrações, nas conversas. É muito bacana, um programa muito especial. Pastor Marcos, o personagem de hoje, quem será o Quem Sou Eu na Bíblia dessa semana? Bem, o nosso personagem, ele remonta um tempo de muitas mudanças na sua vida. Inclusive, o seu nome também foi mudado. Opa, é um daqueles personagens que tiveram o nome mudado. Eu também diria, uma curiosidade, é que ele faz parte da tribo de Judá. Dentre os personagens bíblicos que o seu nome foi mudado, normalmente é Deus quem faz a mudança do nome dos seus personagens. Este, porém, tem o nome mudado por um rei de uma nação pagã. Você já sabe aí quem talvez será o nosso personagem? Ele é um personagem muito influente até os nossos dias. Falamos muito da sua experiência, desde a sua juventude até a sua velhice. Ele foi alguém que tinha um caráter, podemos assim dizer, ilibado, uma integridade invejada. Eu vou dar uma dica, Pastor Moabes, que essa aí eu acho que o pessoal vai pegar. Na história desse personagem, ele não está sozinho. Ao lado dele, ele também tem alguns amigos que passam pelas mesmas restrições e bênçãos espirituais ao seu lado. E o que é interessante, meus irmãos, é que o nosso personagem, ele sempre trazia os seus amigos para suas dificuldades e para juntos passarem tempo de oração. É muito legal. Pastor Moabes, e falando ainda sobre esta unidade das amizades, eles passaram por momentos muito ruins e muito difíceis, mas também teve momento de ascensão. E quando ele ascendeu ao poder, ele não esqueceu dos seus amigos. Bem, pastor, eu acho que agora os irmãos já sabem. O personagem que estaremos falando é o tão conhecido profeta Daniel. Este profeta que nós o conhecemos pela menção do seu livro, tão conhecido, o profeta das revelações, o profeta que Deus dava-lhe a graça de interpretar sonhos. Mas uma curiosidade, ele não é o único personagem na Bíblia com esse nome, né, pastor? Não, tem apenas mais um, pelo que saiba, acho que tem apenas mais um, né? A Bíblia registra no livro de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 3, no primeiro verso, que Davi tinha um filho com o nome de Daniel. Olha só, Olha só, meus irmãos, curiosidade, E muito também, bacana. Entre as pessoas que voltaram do cativeiro, provavelmente já por influência deste grande personagem, no livro de Esdras, no capítulo 8, no versículo 3, Neemias, capítulo 10, versículo 1, também menciona um daqueles que voltaram do cativeiro, pastor, que tinha o nome de Daniel, que era descendente aí daqueles que estavam entre os sacerdotes, os levitas. Este nosso
era da tribo de Judá. Já tinha um outro da tribo de Levi que foi influenciado, conhecido como Daniel. Exatamente. Houve uma citação, talvez a mais importante, e que também faz com que o seu nome seja, ou melhor, o seu livro seja atestado como canônico e verdadeira a sua história, que é a citação do próprio Senhor Jesus acerca do profeta Daniel. Isso acontece lá no capítulo 24 do livro de Mateus, aquele sermão em que os discípulos começam a perguntar a Jesus sobre os acontecimentos do fim. Ele diz, isso não acontecerá antes que se cumpra aquilo que já disse o profeta Daniel acerca do tempo do fim, antes que venha a grande abominação. E aí, pastor, alguns estudiosos até duvidam da existência desse personagem Daniel, porque pouco se menciona, principalmente na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, o canon hebraico, não tem outra citação a não ser aquela que um outro personagem, nós já falamos aqui, de Ezequiel, que menciona um certo homem íntegro, mas também não fala que seria o profeta Daniel. Então muitas pessoas levam em dúvida, mas a palavra de Jesus, bem como você falou, ela bate o martelo e diz, olha, Daniel foi um profeta, teve uma mensagem de importância para os nossos dias. O livro do profeta Daniel também é conhecido como o livro apocalíptico. E também, se tratando de algumas curiosidades, pastor Moabs, não existe registro dos pecados de Daniel. Daniel é as poucas pessoas na Bíblia que não tem apontamento dos seus erros. E olha que procuraram erros na vida dele. A história também registra, segundo Flávio Joséfo, que Daniel possivelmente era descendente da família do rei Zedequias, aquele que estava reinando quando o povo de Israel foi levado pela primeira vez para o cativeiro. Já a tradição rabínica chega até dizer que quando o livro de Ester registra os acontecimentos quando o reino Medo-Persa estava reinando e lá estava a rainha Vasti para ser destronada, um certo personagem que dá um conselho ao rei Assuero, segundo a tradição rabínica, poderia ser já o idoso Daniel, chamado pelo nome de Memucã. Essa é nova, pastor Moabs. Eu acredito que poucas pessoas encontraram esta informação. O nosso personagem, o profeta Daniel, ele se destaca muito através da sua vida de santidade, da sua vida devocional, que teve início logo na sua adolescência. Eles, como todos vocês já devem saber, Daniel é um dos personagens que foi levado para o cativeiro babilônico. E a vida dele foi completamente mudada nesse processo, nessa situação. Pastor Moabs, esse grupo que foi levado na primeira leva para o cativeiro, eles se distinguiam da maioria das pessoas do povo de Judá. Sim, isso é dito, meus irmãos, lá no livro de Isaías, quando o rei Ezequias acabou mostrando a riqueza do templo para um mensageiro que veio da Babilônia, na verdade já estava investigando, pastor. E aí a Bíblia diz que o profeta Isaías vai falar com ele, o que você fez não foi coisa boa. O que você fez vai gerar algo mal para os seus descendentes. E por causa disso, virá um rei da Babilônia e levará cativo para a Babilônia os seus descendentes, os seus filhos. E aí a palavra de Isaías é tão forte que diz, e eles serão feitos eunucos, não terão mais direito a se casar e ter suas esposas, mas toda a realeza, os seus descendentes, serão levados para a Babilônia. Significa dizer que esta primeira leva era da classe nobre da nação. Isso é muito interessante e aí você vai entender o porquê a realeza vai primeiro. Nabucodonosor tinha como estratégia preparar estas pessoas para servir no palácio e não apenas isso, mas para servir como influência. Pastor Moabs, quando nós estávamos estudando sobre esse tema, eu pude perceber, e nós até comentamos sobre isso, a ideia e a estratégia em levar os nobres, a classe mais importante, e já dar a eles um banho cultural, as vestes, a nova linguagem, a nova maneira gastronômica de se alimentar e tudo mais,
porque quando viriam os demais, eles já chegariam ali e encontrariam um modelo. Não, os nossos nobres já se enquadrou no regime aqui, e agora a gente vai seguir, os nobres estão fazendo, vamos fazer também. A intenção deles era, será que nós vamos conseguir influenciar? Será que será possível influenciar esse povo com a nossa cultura? A melhor maneira é escolhermos jovens, porque vai ser mais fácil de nós mudarmos a mentalidade deles. Eles achavam que os jovens do povo de Judá ainda não tinham a sua mentalidade educada dentro da tradição, mas nós vamos ver que não só Daniel, junto com seus amigos que foram levados para lá, que muitas pessoas o conhecem pelo seu nome mudado para a cultura babilônica, que era essa uma da intenção do próprio rei, né, de fazer com que eles tivessem o seu nome mudado. Porque, pastor Marcos, olha só, todas as vezes que Daniel e os seus amigos chamavam um ao outro, eles estavam fazendo alusão ao nome de Deus. Exatamente. E aí, ao serem trazidos para lá, para serem envolvidos naquela cultura, Deus deu sabedoria a Daniel. Claro que isso já fazia parte da sua vida, digamos assim, da intimidade que os seus pais tinham lhe ensinado. E a Bíblia vai dizer que Daniel e os jovens puseram no seu coração não se misturar. Nós não vamos nos influenciar, nós vamos ser diferente. E aí, o eunuco que Aspenaz, que foi colocado à frente deles, viu algo diferente neles, mas disse, olha, vocês precisam passar por tudo isso. E aí Daniel já recebeu de Deus aí uma graça. Mais tarde ele vai receber muito mais graça de Deus, mas ele já recebeu uma graça para fazer um desafio para o eunuco, né? E disse, olha, dá-nos a oportunidade de termos uma alimentação diferente e tal. E a Bíblia diz que logo mais, então, eles tiveram uma mudança de nome, porque eles já queriam que eles esquecessem da sua divindade. Então Daniel, que tem um nome especial, né? Meu Deus, Deus é o meu juiz. Olha só, Deus é o meu juiz. Aí tinha os seus amigos que muitas pessoas conhecem, pastor Marcos, pelos nomes de Babilônia, como falei. Exatamente. É Sadraque, Mesaque, Abednego, mas muitas pessoas nem sabem o que esses nomes significam. Por que foi mudado o nome? Porque os nomes deles tinham uma mensagem bonita. Todas as vezes que Daniel olhava para os seus amigos, ele chamava Ananias, Misael, Azarias, eles estavam falando coisas, assim como Daniel teve o seu nome mudado. Pastor Marcos, o nome de Daniel significava Deus é meu juiz. E aí foram mudados para quê? Para Beltesazar. 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 E o nome Beltesazar é uma junção de duas palavras. E a primeira palavra, Bel, é o nome de um dos deuses principais da Babilônia. E quando eles trocam o nome de Deus é meu juiz, fazendo menção a Jeová, para Beltesazar, que significa Bel protege o rei, eles estão deixando de cultuar, de adorar Jeová, para adorar o Deus babilônico. Olha só, meus irmãos, não só apenas o nome de Daniel. O seu amigo, que era Ananias, Ananias é uma junção de dois nomes, olha, Ananias, Yah é o diminutivo do nome de Deus, Jeová é a minha misericórdia, Jeová é a minha graça. O nome dele, todas as vezes que Daniel chamava Ananias, dizia assim, olha, Jeová é a nossa misericórdia, a minha misericórdia, teve o seu nome mudado aí para Sadraque. Quer dizer o quê, pastor? Esse nome significa da ordem de Acu, é um outro deus babilônico que comandava, era um deus que determinava e que dava ordem. Veja que o nome dele é mudado de o filho de um deus gracioso para um deus que coloca ordens, que julga, que pesa. E é muita diferença, né, na situação aqui, em termos de adoração e de culto, porque cada nome faz menção a um culto. Isso. O próximo nome que nós temos é o Misael. Misael é um nome que, segundo a tradição judaica, talvez seja uma paráfrase próximo do nome Miguel, ou Misael, que quer dizer quem é como Deus. Cada vez que Daniel ou Ananias chamava ele, disse, quem é como Deus? Quem é e como teve o seu nome mudado para Mesaque. Mesaque. E esse nome, Mesaque, também faz uma menção ao deus Aco, que agora significa quem é como Aco.
Em vez de quem é como Deus, quem é como Aco agora. Quem é como Aco. Pois bem, meus irmãos, o próximo personagem muito conhecido, e as crianças gostam até de falar os seus nomes, sempre que fala sobre os 3 jovens que foi lançado na fornalha, eles vão falar do Abednego. Mas não sabiam que o seu nome era Azarias. Sabe, também está ligado ao nome de Jeová. Jeová é a minha ajuda, o meu ajudador. Jeová é meu ajudador. E Abednego significa servo de Nebo. Quem me ajuda agora é Nebo ou Nego. São nomes dos deuses babilônicos, hein? Veja bem, os nomes que eles tinham judaico, que engrandeciam o nome do Deus Jeová, o nosso Deus, é substituído agora a nome e a expressões de adoração de deuses babilônicos. E este Nebo também é considerado como o deus da vegetação, o deus da fertilidade. E agora nós vemos que eles recebem esses nomes, recebem um banho cultural, aprendem as línguas dos caldeus, começam a ter ali a influência também das vestes, e tudo isso para poder arrastar e levar as demais pessoas que viriam também para o cativeiro, para um estilo de vida. Na verdade, pastor Moisés, era um governo mundial. E eles queriam unificar e padronizar a todos os povos, tornar por isso que eles escolheram os jovens, para que os jovens influenciasse a grande maioria das pessoas, e não qualquer jovens da linhagem real. Exatamente. Né? Jovens príncipes, se diz que eles eram príncipes, né? E aí a Bíblia vai dizer que ao tomar essa decisão, Deus os dá uma graça que ao final daquele período, Nabucodonosor chama todos, não só apenas eles, mas todos os jovens que passaram, porque não era apenas os jovens que vieram de Judá, como você falou, eles eram um reino mundial, tinham dominado muitas nações, e a Bíblia vai dizer que os nossos jovens mencionados aqui, eles eram 10 vezes mais sábio do que todos os sábios encantadores da Babilônia. Inclusive os anciões da Babilônia, né? E nós estamos falando de pessoas muito cultas, muito bem preparadas, formadas em grandes universidades antigas da época. E agora esses jovens chegam com muito mais capacidade, mais influência, com mais graça de Deus. E só Deus pode fazer isso. Agora eu vou deixar uma pergunta para você. E você? Tem influenciado a sua geração, ou o meio em que você vive está influenciando você? Sabe, é muito bom nós vermos como que Deus abençoa e dá graça àquelas pessoas que tomam uma posição como eles tomaram, né? E o nosso personagem não são os 4, são apenas Daniel. Deus abençoou todos, mas olha só algo interessante, meus irmãos. A Bíblia diz que a todos Deus deu sabedoria, mas a Daniel, Deus concedeu também a capacitação de interpretar sonhos. E a próxima vez que vai ser mencionado o nosso personagem, a Bíblia vai dizer que durante uma noite o rei Nabucodonosor tem um sonho, e aquele sonho o perturba, e o que é mais interessante, que nem todas as pessoas sabem, pastor, é que quando ele chama as pessoas para interpretar, dê minha interpretação do meu sonho, a Bíblia diz que ninguém pôde interpretar porque o rei tinha esquecido do sonho. E era obrigado a saber ainda que o rei tinha sonhado. A situação era tão complicada que eles tinham que não só dar a interpretação, mas saber, conhecer e adivinhar o sonho. E é interessante que os sábios, os magos, os astrólogos, eles se aproximaram de Nabucodonosor dizendo: olha, fala pra gente, conta pra gente o sonho que a gente vai trazer a interpretação. E Nabucodonosor não gostou disso. Ficou tão irado que disse: vocês estão tentando me enrolar. Se vocês não me derem a interpretação do sonho em determinado tempo, todos vocês vão morrer. E o que é interessante é que essa mensagem de Nabucodonosor, de que todos os sábios do reino, não só os da capital, eram todos os sábios dentro. Provavelmente Daniel não estava presente quando o rei deu esse edito, porque a Bíblia diz que ele ficou sabendo e disse: o que está sendo esse tumulto que está acontecendo aqui? E aí um dos eunucos, o conselheiro do rei que estava lá próximo, disse assim: olha, o rei disse que se ninguém trazer a interpretação, todos morrerão. E aí Daniel pediu uma oportunidade, disse: teria como você falar para Nabucodonosor nos dar mais um dia? E aí ele disse:
eu vou falar com os meus amigos e nós vamos orar ao Deus do céu, aquele que nos deu graça para interpretar sonhos. Aí nós vemos que sempre no momento de dificuldade, Daniel não estava sozinho. Exatamente. Ele sabia a quem ele tinha e ele trouxe a dificuldade aos seus amigos, e a Bíblia vai dizer que todos oraram juntos com Daniel em busca daquilo, e a Bíblia vai dizer com clareza: e Deus lhes deu não só o que o rei tinha sonhado, mas a interpretação. E aí da próxima vez que Daniel vem, se apresenta e diz: ó rei, o Deus criador dos céus e da terra me disse o que significa. E aí o sonho era daquela grande estátua, que era uma própria réplica do rei, sim, que apontava para os reinos da terra e a própria vida de Nabucodonosor e o seu reino, que estariam correndo risco aí no futuro próximo. Né, exatamente. É muito interessante nós observarmos que na vida deste personagem, o que mais se destaca é a sua comunhão com Deus. Todos os desafios impostos pelo rei Nabucodonosor estava aberto a todos os sábios, a todos os homens mais cultos e também os espirituais das mais diversas classes de segmento, estava aberto a eles. Mas foi Daniel, em parceria de oração com os seus amigos, que Deus deu a direção, que Deus deu a revelação. Sabe o que isso nos diz? Que Deus ainda fala conosco e Deus pode trazer para você uma palavra revelada, uma direção sobre a sua vida. É bom servir esse Deus. Daniel é um grande exemplo para nós nos dias de hoje, que em meio a tantos sábios, há tantos que se dizem ter revelação e conhecimento, não é, pastor Moabs? E que na verdade estão só enrolando, tentando enrolar o rei. Como diz o nosso pastor Edivaldo, são os sabidos. Os sabidos, aqueles que acham que sabem. Mas sabe o que é lindo, meus irmãos? Nós não vamos aqui entrar em muitos detalhes sobre a situação dos 3 jovens com a revelação desse sonho, que todos nós já sabemos que eles não se dobraram, mas Deus deu tanta graça a eles que a Bíblia diz que Daniel, juntamente com os seus servos, receberam uma posição acima dos outros sábios. E por causa dessa interpretação, Daniel foi feito um líder de todos os prefeitos, os sátrapas, os sábios, e aí ele era enviado por essas regiões. E segundo a tradição judaica, Daniel não estava lá na capital quando o rei manda construir essa estátua. Por isso que não é mencionado o nome de Daniel. Mas os 3 jovens amigos de Daniel estavam lá e eles mostraram que Deus deu graça, sabedoria, como eles enfrentaram. E aí a Bíblia vai dizer que quando o rei fala com os 3 jovens, a gente não vai dar muito detalhe aqui, e Deus, ele reconhece Deus na vida deles, ele lança um novo edito, ó, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e o Deus de Daniel seja engrandecido pelos atos que eles têm feito. Você vê que ser fiel a Deus vale a pena. Eles não negaram a sua fé, mesmo diante de risco de morte. Posicionaram-se como verdadeiros representantes de Deus em meio àquela cultura mundana, em meio a toda aquela idolatria, todos aqueles holofotes que estavam sobre a estátua, mas eles não se curvaram. Testemunharam sua fé e puderam viver um dos milagres mais comentados e mais belos do Antigo Testamento. Caminharam dentro de uma fornalha com a presença do Senhor. Ser fiel a Deus é a garantia de que estaremos livres, protegidos e abençoados nas fornalhas que o mundo nos enviar. Pastor Marcos, a Bíblia vai dizer que então Daniel recebe essa graça, ele é posto como líder dos sábios. Nabucodonosor vai buscar conselho com eles. Depois ele tem outras visões, outros sonhos que ele tem, ele busca Daniel. E aí ele diz: Daniel, você fala com o Deus dos deuses. E ele pede interpretação lá com respeito à grande árvore. E Daniel diz que essa grande árvore estava apontando para ele e que essa árvore seria cortada. Estava contando que se você continuar um rei soberbo, né, nessa posição de dominador, o Senhor, Deus dos céus, vai fazer isso com você. Você vai ser tirado dentre as pessoas, mas depois de um tempo, você vai ser trazido de volta. E Deus honrava tanto as interpretações que ele dava a Daniel, que a Bíblia diz que naquele mesmo tempo,
Aconteceu de Nabucodonosor se engrandecer e Deus precisou tirar ele do trono por um período longo aí de anos. Ele ficou totalmente fora de juízo, fora de si, como uma besta fera, e inclusive foi viver no mato com os animais. Sim, a Bíblia diz que cresceu limo nas suas costas. É uma coisa estranha, né? Sim, meus irmãos, e Deus dá essa graça para Daniel, junto com Nabucodonosor. A Bíblia, então, vai dizer que ele é colocado como chefe de todos os sábios. E aí, a Bíblia não vai mencionar por detalhes aquilo que acontece no restante da vida de Daniel. No entanto, que logo mais, na próxima vez que nós vamos ter menção, pastor Marcos, de novo, de Daniel no reino, vai ser logo com o neto de Nabucodonosor, que já tinha falecido há alguns anos. E a Bíblia vai dizer que 20 anos mais tarde, pelo menos, está lá Belsazar, um novo rei, todo orgulhoso, talvez tanto mais orgulhoso do que o seu avô, Nabucodonosor, e nós vamos acontecer algo maravilhoso. A Bíblia diz que Deus vai fazer mais uma alusão tremenda para que necessitasse a personalidade de alguém como Daniel, que por muito tempo, talvez porque já tinha morrido Nabucodonosor, já tinha passado mais um rei mau, que era o filho de Nabucodonosor, e eles tinham esquecido de Daniel. E aí, de repente, Deus vai se apresentar de uma forma majestosa, né? Enquanto nós preparávamos isso, nós até estávamos falando, né? Bacana. Como que Deus se apresenta de uma maneira estrondosa, com uma projeção 3D, algo assim na parede, para chamar a atenção do Belsazar, que estava dando uma festa com as peças que vieram lá do templo de Israel, do templo de Salomão. Os utensílios do templo que tinham sido guardados com respeito e reverência por Nabucodonosor, agora, através de Belsazar, está sendo profanado, está sendo usado em uma festa de orgia, com bebedeiras, e Deus não se agradou disso. Deus então envia agora uma mão misteriosa, um verdadeiro holograma, né? No Antigo Testamento. Quando nós falávamos sobre isso, comentamos sobre tecnologia, né? Sim. O nosso Deus é o Senhor da tecnologia, é o Senhor de todas as coisas. Já naqueles dias, já se via o holograma sendo escrito, aquela mão misteriosa, que deixa uma mensagem de repreensão, cujo nenhum dos sábios, dos astrólogos, dos feiticeiros conseguiram desvendar. E pastor Moabs, uma coisa muito interessante. A mãe de Belsazar fala, olha, no reino tem um. Tem um sábio que tem os espíritos, os deuses, está com ele. Exatamente. E ele vai te dar a interpretação. E aí eles mandam chamar ele, Daniel. E quando Daniel chega, é feita uma pergunta para ele, porque, lógico, Belsazar conhecia as histórias de Daniel, das revelações que ele interpretou de Nabucodonosor e tudo mais. Mas quando Daniel chegou, ele perguntou, és tu ainda o mesmo Daniel? E ele vai dar uma interpretação tão forte, meus irmãos, de que ele ainda estava com aquela mesma personalidade de tudo aquilo que ele tinha vivido, porque o seu avô, Nabucodonosor, o tinha colocado como chefe, pastor Marcos, de todos. E a Bíblia diz que Daniel nunca se fez melhor do que ninguém por estar nessa posição. E sabe o que Belsazar disse que daria a quem interpretasse essa escrita que deixou ele muito intrigado? O que era essa escrita na parede? E a Bíblia vai dizer que ele ofereceu ser vestido de púrpura, correntes de ouro, ser colocado no seu pescoço, riquezas. E Daniel diz, ó rei, não quero nada disso, fica tudo para contigo, mas eu vou pedir ao Deus do céu e ele dará a interpretação. Sabe o que é curioso aqui, pastor Marcos? Que muitas pessoas pensam que o que estava escrito na parede é o que Daniel diz, Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? Mas a Bíblia diz que isto foi a revelação que Deus deu a Daniel. Ninguém sabe exatamente o que lá foi escrito. É a revelação de Daniel, é as palavras na tradução que saiu da boca de Daniel para a linguagem babilônica. Para a linguagem babilônica. Foi assim que foi traduzido. E é muito interessante que essa profecia, ela traz uma grande mudança agora em todo o poderio do Império Mundial, que era o Império Babilônico. Esta é a mensagem que faz uma transição de governo, uma transição de poder mundial. Pastor Marcos, sabe o que me acha interessante aqui nessa mensagem que o senhor acabou de falar, só nessa transição?
que eu diria que essa é uma das profecias bíblicas que acontecem mais rápido. De todas as profecias de Daniel, exatamente, ele está apontando para um tempo futuro. Muito bem notado. notado. A Bíblia diz que quando ele dá a tradução, o que acontece naquela mesma noite? Na mesma noite se cumpriu a tradução, a profecia. Sim. E pastor, fala para nós, Mene Tekel, Deus disse, ó, pesado foste colocado e achado falta. O que Deus estava trazendo para o Belsazar, o neto de Nabucodonosor? Nesse momento está chegando um novo reino, ou seja, um novo governo mundial através dos medos e dos persas. Eles estão vindo numa dominância total. O poder da Babilônia já havia se enfraquecido e eles agora estão aproveitando de todos os recursos para tomar posse de todos os poderes. Os medos e os persas chegam, pastor Moabs, tomando em silêncio. Eles invadem o palácio e eles ali abominam tudo o que está acontecendo e algumas profecias bíblicas estão para se cumprir. Isso, profecias que já tinham sido mencionadas há muito tempo atrás por Isaías. Pelo profeta Isaías. Profecia de Ciro que chegaria. E esses dois reinos que ele disse que seria dividido, o reino, né, de Beltesazar, foi dominado pelos medos e persa. Os medos tinham aí o seu rei Dário ou Dario, depende da tradução, e Ciro era o rei persa que dominaria, e Daniel, ao ter dado essa interpretação, foi reconhecido novamente como aquele que Deus dava toda a sabedoria. E quando Dário toma posse, o primeiro a governar esse novo reino foi Dário, a Bíblia vai dizer que ele coloca novamente Daniel numa posição de destaque, e aí leva então a Daniel novamente, agora já em idade avançada, já um senhor, já um senhor de idade, um ancião, e gera ciúme nos novos sábios, daqueles que estavam aconselhando o rei persa, a ponto de gerar aí uma inveja tão forte que queriam derrubá-lo. Tramaram contra ele, né? Na verdade, que em toda transição de governo também há a transição de seus ministros. E Daniel não perdeu a sua posição. Verdade. Ele continuou na posição de liderança sobre os ministros do novo governo, do novo império. Como assim o pastor Moabs acabou de dizer muito bem, os demais ficaram com inveja e não aceitaram. E é aqui, pastor Moabs, que encaixa a frase que eu disse momentos atrás, de que procuraram um defeito em Daniel, procuraram pecado em Daniel, procuraram um erro na vida de Daniel, e eles não conseguiram encontrar. Daniel tinha uma vida de santidade, uma vida de zelo com o trabalho, uma vida de ordem com a família, com os negócios do império, que o tornou ele uma pessoa blindada, impossível de se macular. Mas eles insistiram para tentar derrubar, criando uma lei. E essa lei, pastor Moab, nós estávamos comentando, você vai comentar agora sobre ela. É interessante que eles conseguiram inflamar o orgulho de Dario. Foi através do orgulho de Dario e usando a lei de Deus, ou da vida devocional de Daniel. Na verdade, eles falam assim, ó, na nossa lei, nós não achamos falta alguma em Daniel. Não tem jeito de pegar esse cara. O único jeito de nós pegar ele é contra a sua própria lei. Por quê? Eles sabiam que Daniel orava todo dia. Ele não vai quebrar a lei do Deus deles. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o nosso rei convencê-lo a botar um edito, né, de que colocaria nessa posição de que ninguém pode orar porque o rei está dando esse decreto. E aí, eles tramaram de tal maneira que a Bíblia vai dizer que eles enganaram o rei Dário a fazer este decreto, que logo que ele faz o edito e descobre que eles queriam fazer isso apenas para pegar Daniel, quem já tinha caído na graça do rei, a Bíblia diz que ele diz, não posso voltar atrás. Não podia, porque essa era a lei dos medos e dos persas, né? A lei dos medos e dos persas é a lei irrevogável. E veja só, uma tradição diz que nesse momento Dário estava em ele estava caindo a sua popularidade. E quando eles usaram o título de semideus para ele, deu uma engrandecida nele. Sim, só você pode ser adorado. Exatamente, não podia orar a Deus nenhum, fazer petição a ninguém. Mas toda a petição deveria ser voltada
para o imperador, para Dário. Agora o que ele faz? Ele fica todo cheio, todo orgulhoso. E ele assinou o decreto, E sem selou saber, com o anel com o seu dos anel real. Medos e Persa real. Exatamente. Sem saber que o maior prejudicado e a intenção de prejudicar era da pessoa que ele mais confiava, Daniel. Dentre os conselheiros, era aquele a quem ele tinha um carinho especial, Sim, né? sem E a dúvida. Bíblia diz que Daniel, mesmo em meio às dificuldades, meus irmãos, aqui nos dá uma lição. Muitas vezes nós queremos fugir das nossas responsabilidades em meio a algo que está acontecendo. Muitas vezes nós quebramos alguns mandamentos de Deus para agradar as pessoas. Para ser aceito. Daniel, ele não se preocupou em ser aceito. A Bíblia diz, sabendo do decreto, subiu Daniel à sua sala de oração. Como era o hábito, de costume, Exatamente. 3 vezes ao dia. E pastor Marcos, ele não fez só qualquer oração. Não. Enquanto nós clamávamos e preparávamos aqui e orávamos a Deus para nos dar direção, o Senhor lembrou de um texto. Exatamente. Que a Bíblia diz que quando alguém dobrasse os seus joelhos na direção de Jerusalém, que era o que Daniel estava fazendo, Deus ouviria a sua oração. Com certeza, Daniel estava orando, clamando por misericórdia a Deus. Deus, eu sei que eu estou correndo risco de vida, porque eu estou orando ao Deus do céu, virado na direção de Jerusalém, estou quebrando uma lei dos Medos e Persas. Exatamente. E aí, Ele sabia da condenação. a oração dele estava trazendo a memória de Deus de algo que Salomão tinha dito quando ele inaugurou o templo. Pastor, lê Exato. para nós esse texto. É interessante, pastor Moabs, porque esta é a oração de Salomão. Ele está fazendo a oração de Salomão e a oração que Deus aceitou. O capítulo 6 de 2 Crônicas, Salomão ora. No capítulo 7, Deus responde dizendo, ouvi e gostei. E a glória de Deus encheu o templo. Encheu o templo. E olha como que foi a oração de Salomão. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o coração e de toda a sua alma, e na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça, perdoando ao teu povo que houver pecado contra ti. Pastor Moabs, esta oração era a oração que Deus aceitou de Salomão. E agora Daniel está no cativeiro, lembrando dessa oração, ou seja, há anos ele já orava, abrindo a janela em direção a Jerusalém, em direção a onde existiu o templo, que já não existia mais, já tinha sido derrubado. Mas ele está orando. E ele sabia que Deus já tinha aprovado essa oração. Veja o que é conhecer a palavra. Ele orava baseado na palavra. Orava baseado na resposta que Deus já tinha dado no passado, em concordância com a vontade de Deus. Aprendemos aqui que não adianta às vezes orarmos, fazermos pedidos a Deus que anda na contramão da vontade de Deus. Porque Daniel foi aprovado, porque Daniel venceu, porque Daniel orava e vivia em concordância com o que Deus aprovou. Na verdade, pastor, sempre que nós oramos a Deus em concordância com a palavra dele, ele nos responde. Foi assim com Elias, Exatamente. Foi assim com tantos grandes personagens. E sabe o que é mais lindo, meus irmãos? A consequência dessa desobediência era algo grande, porque os sábios convenceram Dario a fazer um decreto de que quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Provavelmente, quando a gente ouve de cova dos leões, tem muitos desenhos e tantas coisas de criança, as pessoas não imaginam que este era um lugar
que a Bíblia vai dizer, e ali até mais à frente vai fazer menção, de que os leões faziam dias que não comiam. Então as pessoas que seriam lançadas lá não chegariam nem a cair no chão, porque isso é o que vai acontecer mais tarde na história, a gente vai saber. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel não teme, o rei teme pela vida de Daniel, que seria lançado na cova dos leões. E sabe o que é interessante? Daniel é colocado lá na cova dos leões e ele vai passar a noite, porque Deus vai protegê-lo lá por causa da sua oração. Mas o rei que tinha feito no decreto não consegue dormir. A Bíblia diz que ele não consegue dormir e olha só que interessante, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o rei jejuou a noite toda, aquela noite, ele jejuou e orou ao Deus de Daniel. Ele fez oração por Daniel, enquanto que o decreto era que tinha que o exaltar. Exatamente. E é interessante que era esse rei, ele vai na cova dos leões ao amanhecer. Ele vai como que uma criança, como que um tolo, chega lá diante da cova dos leões e ainda exclama: ah, quem dera o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serviu, possa ter te salvado. Eu imagino as pessoas do outro lado olhando, falando assim: o rei perdeu o juízo, é lógico que já morreu, esse cara morreu ontem. Só que lá de dentro da cova, ele ouve a voz do servo de Deus dizendo: vive, ó rei! Que coisa linda! Sabe o que é lindo, pastor? É que na época de Nabucodonosor eles mudaram o nome e eles falavam: existe um tal de Beltesazar aí no nosso meio. E agora o rei Dário vai dizer: Daniel, Daniel. Ele restaurou o nome dele de volta. O meu Deus é o meu juiz. Ele viu que eu não fiz nada para quebrar a lei que foi colocada, senão porque eu estava servindo a algo maior. Como diz Pedro lá mais tarde, né? Exatamente. Importa obedecer a Deus do que estas leis dos homens que talvez nos levam até mesmo contrário àquilo que Deus tinha para as nossas vidas. E ele diz: o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. E o que? Fechou a boca dos leões. Olha, o rei não conseguiu dormir. A Bíblia não diz, mas nós podemos aqui conjecturar, né, pastor? Exatamente. Conjecturar que Daniel dormiu com os leões. Tranquilo, aquecido, né? Bem tranquilo. Eu não sei se seria um exagero da minha parte, mas de repente ele usou como um travesseiro, né? Apoiou ali. Como diz aquele hino conhecido do pastor Eliseu Gomes: quando o crente está na cova, leão tem que jejuar. Agora, pastor Moabs, só para deixar aqui esclarecido, a palavra de Deus, ela nos ensina a sermos cumpridores das leis da terra. Né? Sim. Daniel, ele não estava descumprindo a lei por rebeldia, não. Ele estava simplesmente mantendo a sua postura de fidelidade ao seu Deus. Assim como Pedro e os demais apóstolos que disseram: importa-nos obedecer primeiro a Deus do que aos homens. É porque a imposição... Quando foi-lhe imposto algo. A imposição era contra a lei de Deus. Sim, sim. Na verdade, a lei, ela está para nos servir. E quem vive a lei não deve ter medo dela. Agora, quando as leis se manifestam para desconstruir algo anterior, algo mais poderoso, algo superior como as leis de Deus, você como cristão, tendo respeito, mantendo uma postura de honra, de nobreza mesmo e de fidelidade a Deus, você pode se posicionar a fim de que Deus seja glorificado. Nunca por rebeldia ou por vaidade, mas para a glória de Deus. Foi assim que esses servos de Deus se posicionaram, pastor Moabs. Sim, no capítulo 6 de Daniel, a Bíblia vai dizer que então o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões, porque o Deus a quem ele servia o tinha livrado. Olha só o que diz aqui: foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque ele creu no seu Deus. E então, capítulo 6, verso 24, deu ordem o rei que fossem trazidos todos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram eles lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos, as suas mulheres, e ainda nem tinham chegado eles ao fundo da cova, quando os leões os despedaçaram e esmigalharam todos os seus ossos. Bem, olha só o fim daqueles
que se posicionam, que se levantam contra um servo de Deus. Eu não quero que você pense que nós usamos os textos da Bíblia para agirmos de forma vingativa, mas tome cuidado em perseguir ou provocar alguma acusação, algum dano contra quem está servindo a Deus com sinceridade e integridade. Pode ser que Deus se levante contra a sua vida e tudo se volte contra você. Como Deus tinha se tornado o juiz de Daniel, sabe, o rei Dário então faz um novo decreto e diz, olha, que seja reconhecido o Deus de Daniel como o único e verdadeiro Deus e que o seu domínio vai até o fim. Olha o que ele diz no verso 27 do capítulo 6. Porque ele livra, salva, opera milagres, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este é o Deus a quem nós servimos. E a Bíblia diz então que Daniel é colocado nesta posição e vai passar o resto dos seus dias recebendo esta graça, esta posição. Enquanto que Dario reinou, a Bíblia vai dizer que logo mais toma um novo rei, a posição que é Ciro, que vai se cumprir então na íntegra as palavras do profeta Isaías, de que mais tarde viria o meu servo Ciro, a quem Deus usaria para dar um decreto para que o povo de Israel pudesse voltar. E nestes anos, voltar do cativeiro para suas terras, E neste tempo, enquanto Daniel está na sua velhice, a Bíblia diz que Deus honrou Daniel até os seus últimos dias. E ele já estava velho, Deus já tinha usado com muita sabedoria. Mas de repente Deus vai lhe dar algumas visões que até Daniel, pastor Marcos, tem algumas dificuldades de interpretar. São visões difíceis, mas uma das profecias de Daniel, dessas visões apocalípticas e de que ele apresenta, até hoje nós, os que somos pentecostais, gostamos de interpretar uma destas profecias que é muito, digamos assim, lida e interpretada, que são as 70 semanas de Daniel, que apontavam para o que aconteceria nesse período, que apontaria para a chegada do Messias, o reino do Messias, que antes da chegada do reino do Messias, outros reinos se levantariam, mas com a 70ª semana começaria então o reino do Messias, do descendente de Davi. E enquanto ele está nessa espera, e enquanto ele está aguardando o que vai acontecer, todos os estudiosos vão analisar e fazem os cálculos exatamente da data em que Daniel recebe essa profecia. Os reinos que ele profetiza que iriam chegar acontecem marcado exatamente, pastor, a data do ano do nascimento de Jesus lá nas terras já de Israel, vai fechar certinho as 69 semanas. Inclusive a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se encaixa os dias, ele fala números de dias, detalhes que Deus vai dar para Daniel. E aí, logo mais, Deus vai dar então visões de animais, velozes, ferozes, cordeiros, cabritos e tal, apontando para os novos reinos que se levantariam pós Medos e Persas, que seriam então os gregos, os romanos, que dominariam. Ele até aponta para um certo carneiro que, vindo muito feroz, com um grande chifre, e que mais tarde seu chifre se quebrava em mais 4 pequenos chifres, apontando aí para Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que dividiu o seu reino em 4 para os seus generais. E tudo fecha aqui na profecia de Daniel. É impressionante como esse homem foi usado por Deus. Esse homem foi usado por Deus. Mas, pastor Moabs, nós estamos chegando no final desse programa. É tanta coisa. São muitas curiosidades e muitas informações muito lindas. Se fôssemos falar tudo, nós precisaríamos estender aqui esse programa. Mas e você? Na sua vida de fé, na sua vida devocional, tem sido alguém que tem colocado Deus como seu juiz, assim como é a representação do nome de Daniel? Eu acredito que Deus, o Deus justo e verdadeiro, tem julgado as suas causas para te dar livramento e também te abençoar. O reino vindouro de Cristo, também profetizado por Daniel, também é uma promessa para a sua vida, para a sua família. Se você já é um cristão, fique firme na presença do Senhor. Mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, é esse o momento de você tomar essa decisão
que é a mais importante para a sua vida. Sabe, pastor Marcos, antes de concluirmos, muitas vezes as pessoas falam algumas curiosidades que focam muito de Daniel apenas no jejum de Daniel, a oração de Daniel, né? Muitas pessoas fazem confusão na dieta de Daniel com o jejum de Daniel. Nós não entramos nesses detalhes porque isso muitas pessoas já comentaram sobre ele, mas eu gostaria de falar aqui, meus irmãos, o exemplo de vida de Daniel para nós. Desde o princípio ao fim, nós vemos Daniel como um homem de oração. Ele tinha, como o pastor falou aqui, uma intimidade com Deus. Hoje nós sabemos a revelação do nosso Messias, a importância que precisamos ter um relacionamento com ele. Mas Daniel não conseguia entender, mesmo ele sendo sábio, pastor Marcos. A Bíblia vai dizer que ele não conseguiu entender as revelações de tudo que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que Deus manda o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel vem e fala com Daniel. Daniel, homem muito amado de Deus. Olha só, homem muito amado de Deus. Sabe, as suas orações foram ouvidas no momento em que você clamou. Sabe, o inimigo bloqueou, Deus enviou o arcanjo Miguel, ele limpou o caminho, Daniel veio trazer a mensagem. Eu gosto desta oração registrada no capítulo 12 de Daniel, um momento em que ele clama a Deus, porque ao enviar o anjo Gabriel, Deus diz: Daniel, você é um homem muito amado. Deus gosta tanto de você que no momento que você clamou, Deus enviou a resposta. Mas só que o inimigo quis bloquear. E Deus então envia o arcanjo Miguel, ele limpa o caminho e eu vim trazer a mensagem para você. E é uma mensagem que serve para mim e serve para você. Daniel não conseguiu compreender as visões, pastor Marcos. E ele disse: olha, tá difícil de compreender. Deus disse: Daniel, o seu trabalho é escrever e selar para o tempo do fim. Quanto a ti, tão somente, segue firme até o fim, porque a tua recompensa tu hás de receber. Louvado seja Deus. Nós temos muitas lições para aprender e muita coisa para aplicar na nossa vida e, sobretudo, dar continuidade nesta fé. Seguirmos nessas mesmas pisadas de temor, de respeito, de honra, de valores que Daniel nos trouxe através da sua história e da sua vida. Certamente, Deus, como se agradou de Daniel, também se agradará de nós. Vamos manter a nossa cabeça focada nos céus, buscando da direção de Deus. E hoje nós já temos a revelação, né? Que é a palavra de Deus nas nossas mãos, para que a gente possa consultar, viver e aplicar na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para o seu amanhã. Que o Senhor Jesus possa continuar te abençoando. Pastor Marcos, como a vida de Daniel nós aprendemos que ele era um homem que tinha intimidade com Deus, e era um homem de oração, eu gostaria que nesse momento você orasse pela vida dos nossos irmãos. Amém. Que estão sempre nos acompanhando, para que Deus possa os usar de uma maneira a ser influenciador e não influenciado pelo seu sistema, como Nabucodonosor queria fazer com a vida de Daniel, mas e também nos mostrar a importância do poder da oração. Quando clamamos, Deus está pronto para nos responder. Amém. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por termos este programa e pela vida dos nossos inscritos no nosso canal, aqueles que estão nos acompanhando nesta programação. Te louvar pela vida de cada um deles e neste momento te pedir, Senhor, que o Senhor os torne firmes nos propósitos eternos do Senhor. Que este mundo que convida e que tenta atrair as pessoas para viver segundo os seus ditames, segundo as suas regras ou a sua liberdade, o Senhor possa guardar os seus corações, para que eles possam não serem influenciados pelas coisas do nosso tempo presente. Antes venham influenciados pela sua palavra, cheios do Espírito Santo, ter a graça e a unção para resgatar muitos de lá através da sua influência, através da tua revelação. Que o Senhor abençoe esta família, abençoe o lar deste teu filho, desta tua filha, para que possam influenciar a sua geração, sendo usados pelo Senhor com poder, autoridade no Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção
e agradecemos ao Senhor por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Aguardamos você na próxima semana com novas lições de mais um personagem deste grande programa Quem Sou Eu na Bíblia para suas vidas. Deus abençoe. Até mais.